Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, tudo bem? Está começando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. E em destaque hoje, um segmento que é o que mais gera emprego. É um dos maiores geradores de emprego do Brasil, que é o setor do varejo. Como será que os lojistas de linhas gerais estão passando aí por esse momento desafiador por conta da pandemia, restrição de horários, restrição até de clientes? E esse assunto nós vamos conversar com Roberto Reck, que é empresário e tem uma empresa que é a Refrigeração Panam, empresa que está há 39 anos no mercado, está em 5 cidades, incluindo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e também tem cerca de 150 funcionários. Então o seu Roberto vai trazer essa bagagem para a gente hoje para debater aqui no Cenário CBN. Seu Roberto, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo aqui à CBN Campo Grande. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade da CBN, para a gente falar um pouco dessa loucura que estamos vivendo. O senhor colocou a palavra loucura. Como empresário, como o senhor está avaliando do ponto de vista, primeiro, como um profissional do varejo há tanto tempo e como empresário com 5 lojas em regiões diferentes? Qual que é a avaliação que dá para fazer inicialmente? A gente tem que dividir ontem, no caso, que foi um terremoto, Você, de repente, sua loja não pode abrir, Você tem despesas, você tem fornecedores, você tem colaboradores e você não pode fazer aquilo que é a razão de uma empresa existir, Aí, no segundo momento, você foi se adaptando, trabalhando com a loja fechada, trabalhando com equipe reduzida, aí dando férias para a maioria dos colaboradores. Agora, nesse mês, a gente já está trabalhando 50%, então, o colaborador trabalha um dia, folga um dia. Por quê? Porque não é porque você quer fazer isso, é porque não tem clientes também para todo aquele quadro que você tinha antes do problema. Então, o atendimento fica comprometido. Então, você usa menos colaboradores e consegue dar esse atendimento e, aos poucos, a gente vai de esperança, que a coisa melhore, que essa coisa realmente tenha um fim, A questão de movimento, seu Roberto, é uma empresa consolidada, com quase 40 anos de mercado. O que dá para dizer, assim, o que o senhor está sentindo em relação... É claro, as pessoas estão mais em casa, as demandas caíram, o senhor atende muitas empresas também, O que dá para sentir do momento em relação a fluxo, em relação a vendas, os negócios? Nós temos vários segmentos, e um dos mais importantes nosso é o setor supermercadista. Esse realmente não tem crise. Pode ter algum problema, mas até eles tiveram um crescimento. É um consumo rápido e necessário, necessário, e as pessoas estão em casa, acabam consumindo mais. Então, ele é bem representativo da nossa empresa, digamos assim, é um dos pilares que tem sustentado um faturamento no mínimo aceitável. Aí tem o ramo de padarias, Restaurante é um problema muito sério, O ramo de eventos, de buffets, essa coisa está muito comprometido, Então, a gente está em torno de 50%, 60% do faturamento antigo. Caiu quase pela metade. Caiu quase pela metade. A gente está sentindo que esse mês está recuperando dia a dia. Hoje você chega ao fim do dia, você corre lá para ver quanto faturou. Faz a conta, soma, digite. Você vai, a gente fez renegociação com fornecedores, Porque você tem que ter um caixa hoje, tem que ter um caixa bom, porque você não sabe o amanhã. A gente está vivendo o dia. Até para poder dormir, Exatamente. Você dorme um pouquinho mais, Você acorda, você começa a pensar, você não dorme. Então, a gente conseguiu renegociar com fornecedores e isso te dá uma certa tranquilidade, Agora, o que a gente pensa é aquelas empresas que não têm uma estrutura, digamos, dessa, que não tem um estoque bom, que não tem um relacionamento, digamos, com fornecedores que eles possam realmente pegar, que não tem uma garantia bancária, digamos. Hoje está muito bom a questão de banco, Você está aí sem IOF, os bancos não precisam fazer o depósito compulsório, onde eles levariam só a Selic, que é 3%, então eles podem emprestar para você numa taxa muito boa. Só que as exigências aumentaram um monte, porque a possibilidade de não receber da inadimplência é muito grande. Então você tem que equilibrar tudo isso, Você vive cada dia. A gente vai entrar sobre a questão de crédito e socorro mais para frente um pouquinho da nossa conversa, mas o senhor falou de um termo aqui que é interessante,
que é a estrutura, né? O senhor já foi ligado à federação, né, do CDL e conhece um pouco da realidade de cada uma das empresas. O senhor citou o exemplo de renegociação com fornecedores. E eles estão mais abertos para negociar? Estão entendendo esse momento? Estão. Aí só tem um problema, né? Muitas vezes você tem um fornecedor que está numa situação difícil. Então ele já negocia o seu título lá na origem, ele já pegou dinheiro. E ele não tem dinheiro agora para comprar esse título de volta. Então, ele impõe uma certa dificuldade para prorrogar título e tal. Mas 90%, eu diria que é espetacular. Você realmente se abraçou com os fornecedores, tudo aquilo que você realmente plantou, todo aquele trabalho que você realizou, você colhe hoje, né? Então, a gente tem 90% das empresas realmente são parceiras, estão com você realmente não só de discurso, mas de fato. E isso te dá um fôlego, né? Para você pensar, porque você tem que ter, que nem eu falo, o grande negócio, tem que ter um caixa robusto para você fazer frente à sua folha de pagamento. Os impostos, 80% dos impostos estão vivos aí. Municipal e estadual, 100%. O federal foi o FGTS e o PIS e CONFINS. O restante, imposto de renda, contribuição social, tudo permanece. O ICMS, IPTU, ISS. Então, você tem que ter realmente um respaldo, porque o que você levou 39 anos, no nosso caso, para construir, você não vai deixar, né, virar pó. Então, você tem que entender que a coisa vai ser muito difícil, vai demorar muito a gente sair dessa e se precaver. E a partir daí, se sair antes, ótimo, né? Aí você vive o dia a dia. Já que o senhor citou a questão de tributos, né? É claro que não está fácil para ninguém, mas a questão tributária, o senhor avalia que nesse momento, para o setor de varejo, porque é um setor que emprega muita gente, né? Faltou ou está faltando algum cuidado especial na sua leitura? É difícil, porque cada um tem seu problema, né? Então a gente fala, bom, vamos ver se o governo estadual vai fazer alguma coisa contra o ICMS. Aí o governo estadual diz, olha, eu tenho funcionários, a folha representa uma parcela muito grande da arrecadação, e essa arrecadação caiu. Então eles, bom, eu tive uma queda de arrecadação, eu tenho um compromisso que talvez eu não vou conseguir pagar com isso, e aí ele tenta resolver o problema dele. Então, eu não sei se, não dá para falar que é uma falta, pode ser uma falta de interesse, certamente não é, mas ele está tentando resolver o problema dele, e na esperança que o governo federal, né, não só alivia o pagamento da dívida, jogue para frente, como repõe a perda do ICMS. Então, é uma coisa muito difícil de você navegar nisso tudo, né? Então, para nós, essa questão tributária aliviou muito pouco. Sem falar que estava em pauta, já começava a discussão, né, segundo o Guedes, da reforma tributária. Quer dizer, depois a gente conseguir a reforma da Previdência, a tributária é essencial. E já começava, já tinha todo um desenho, né? Nós tivemos aí até acontecer, um pouquinho antes do final do primeiro trimestre, foram 24% de aumento de impostos federais. Isso o Guedes falou. Quer dizer, o Brasil realmente estava decolando. Então a gente tem que esquecer tudo isso e cair numa realidade. Aí cada um tenta resolver seus problemas. É claro que você sempre espera que os governos te ajudem, no sentido você não está pedindo nada demais, né? Você tem substituição tributária, parece que eu estava vendo um projeto que está existindo para ver se isso aí você só pague quando você começa a vender a mercadoria. Porque se a substituição tributária você paga antes, quando ela entra. Imagina hoje, paga antecipado. Você compra, não vendeu e vai ter que pagar antecipado. Em tempos normais já era difícil, mas você conseguia. Hoje é uma dificuldade a mais, né? Eu tenho perguntado para os entrevistados aqui do cenário em relação à reforma tributária. O senhor acredita que ainda há ambiente para começar essa discussão? Eu não digo nem votar, mas começar essa discussão no segundo semestre? Ou o Brasil vai estar com outras prioridades? Eu não diria nem prioridade, eu diria que não dá para falar nada nesse ano de 2020. Qualquer coisa que a gente vai pensar, nós temos que pensar em 2021. Porque além dessa loucura, dessa questão de saúde, né, do vírus, a questão econômica, a decorrência disso, tem estados que estão praticamente fechados, né? Nós temos um problema político muito sério. E aí eu não entro em quem tem razão, quem não tem. E isso vai impactar, né? É momento de fragilidade, momento de dificuldade, momento de medição de forças.
Então eu acredito que isso deixa de ser uma prioridade. No momento agora é sair dessa dificuldade, o governo vai ter que refazer suas contas, né? Porque é muito dinheiro, são bilhões, chegando a trilhão, que simplesmente saíram, né, dali, e isso vai ter que retornar, e nós vamos ter que pagar isso. Então uma reforma, eu penso que nesse momento, ela seria mais necessária ainda, mas eu penso que não tem clima... Condição ambiente, né? E qualquer coisa que se fale em 2020, realmente, não tem certeza nenhuma, não é pessimismo. Aliás, eu sou otimista por natureza. Eu sempre carrego essa coisa, sempre ver o lado bom. Tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: otimista pode até errar, o pessimista já está errado. Agora, você não pode deixar de pisar no chão, né? Você avalia todos os cenários. Nós estamos falando, eu passei por Plano Cruzado, nós nascemos em 81, a empresa. Plano Bresser, Zélia Cardoso de Mello, Fernando Collor de Mello, aquela coisa toda, aquela loucura, o RV, Tablita, inflação de 100%, confisco, e você navegava nisso, né? Você saiu fortalecido, foi a época que a gente mais cresceu. Já que o senhor tocou nesse assunto, quero fazer um parênteses aqui. Tudo que o senhor passou, desses planos mirabolantes, inclusive confisco de poupança, hoje, pelo menos, parece inimaginável que isso aconteça. Hoje, a pandemia é algo sem comparação? Sem comparação. É totalmente sem comparação. E fazendo um link, o que mais te perturba, digamos, o que mais te angustia? É que você tem que tomar decisões todo dia. E você não tem uma referência. E lá na frente, você vai se cobrar por essa decisão que você tomou hoje. Então, eu tomei a decisão certa, por que eu não fiz assim? Porque lá você vai ter a certeza de qual a decisão foi a melhor ou a pior que você tomou. Mas não tem como, você não tem bola de cristal. Lá atrás, a gente tomou decisões fantásticas, que impulsionaram, que a gente cresceu muito naquela época do Plano Cruzado, aquilo tudo a gente entendeu de uma maneira até um pouco diferente do mercado. Agora hoje não tem, realmente lá na frente, dizer, eu fiz a coisa certa, eu podia ter feito isso. Então, você tenta ser o melhor possível para que lá na frente, eu fiz o dever de casa da melhor maneira, né? Seu Roberto, me permita entrar agora mais dentro aí da tua empresa. O senhor falou de decisões, né? O senhor tem cerca de 150 funcionários. Eu sei que não é fácil, mas já tomou alguma decisão? Preciso dispensar algum ou não? Vou manter o quadro? Vou esperar até julho? Enfim, o que passa na cabeça do empresário nesse momento? Cada empresa tem suas propriedades, né? Então, a Panam, nesses 39 anos, você não fica no mercado de graça, né? Você tem algumas coisas que te diferenciam do mercado, do segmento. Uma das coisas que a gente tem é a qualificação dos colaboradores. Então, custou muito para a Panam ter esse quadro que ela tem hoje. Capacitação, treinamento, visita a feiras, a indústrias, exaustivo, treinar, qualificar, acompanhar. Então, o custo para você fazer isso novamente, ele vai ser maior do que você manter. Então, não passa pela nossa cabeça hoje, a gente vai queimar gordura em cima disso, a gente vai buscar recurso para manter. E a gente não está fazendo favor nenhum. Primeiro, que o quadro realmente merece. E eles têm essa confiança na empresa. Eles estão comprometidos e o dia a dia dá essa certeza para eles. Eles sabem que eles vão passar dificuldades, mas que a empresa está com eles. Porque na hora que acertar, na hora que o mercado estabilizar, na hora que agora nós vamos partir para o ataque. Nós vamos sair na frente. Certamente a gente não quer só recuperar o que a gente tinha, a gente vai pegar um pouquinho mais do concorrente, a gente vai ampliar o e-commerce, a gente vai buscar algumas coisas. Mas você não faz isso se você não tem a sua equipe, se você não tem essa pessoa que carrega... Porque quando sai um colaborador, e não é demagogia não, vai embora um monte de quê? De experiência, de cultura da empresa, de equação. Você leva muito tempo para formar isso, para as pessoas entenderem isso, para ser parceiras, né? Então, se você pedir na Panam o salário é o terceiro, quarto item mais valorizado. O primeiro tem o respeito ao colaborador, a proximidade com a direção, a busca de capacitação, o envolvimento, né? E isso tudo. Então, hoje, é um gerador de despesa, mas que ali na frente
vai ser um gerador de riqueza, de receita. E essa visão que o senhor traz é muito importante nesse momento. Claro que a gente não está pedindo aqui para que há situações e situações, mas eu imagino o quanto deve ser doloroso ter que dispensar. E tem empresas que não veem outra alternativa a não ser fazer isso, porque estão praticamente paradas. Então há realidades diferentes dentro do varejo. Não tenha dúvida. Muitas vezes as pessoas estão ouvindo, né, a gente sabe da audiência do programa, vai dizer, não, mas a realidade ele está falando em cima dele. Ah, não, nós passamos dificuldades imensas. A gente estava saindo de um problema muito sério que a gente passou. Em 2016 a gente fez uma reengenharia, uma palavra que está há 20 anos fora de moda. O que é? Você repensou a empresa como um todo. Então a nossa realidade não é a realidade de muitas empresas. Agora cada um tem que entender o que é melhor fazer. Agora, não é sugestão, é realidade. Se você tem um funcionário qualificado, que é importante para a sua empresa, tente o manter. Tente o manter, porque quando voltar aos negócios, você pode ter economizado, mas aí você vai demorar muito para recuperar aquele mercado que você tinha. Então é isso que a gente vai fazer. Fazer isso mesmo sob pena de colocar valores aí para manter, para quando volte a gente saia na frente, saia forte, e que não perca a característica principal da Panam, que é exatamente isso, né? A gente negocia com supermercadistas, com panificadores, e esses, você vai com o dono, normalmente assim, com empreendedores. Se você não tiver uma pessoa qualificada para te representar, você perde dinheiro. As pessoas são experts no negócio deles. Você tem que colocar um colaborador para negociar com essas pessoas. Então, custou muito para você chegar nesse nível, para você ter um embate, o ganha-ganha, o Panam ganha e o cliente também ganha. Então, agora nem todos podem manter isso, nem todos têm caixa, né? Tem muitos segmentos que o cara vive o dia a dia, o máximo que ele tem um cartão ali, que ele já desconta, né? E o que ele faz? Todo o dinheiro de uma vida que ele colocou numa franquia, numa empresa, por isso que tem essa discussão, né? Fica em casa e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Tipo assim, eu penso que tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter responsabilidade, mas você não pode fechar uma empresa, sabe? Porque é muito complicado. Essa demissão hoje não está representando problema. Acertos, o salário-desemprego. Quando chegar em novembro, fiz uma coisa, não, vai vir rápido. Falo, não, é novembro, o cara ganha os 30 dias, ganha o fundo de garantia, o salário-desemprego. Quando chegar em outubro, novembro, que essa pessoa não tem emprego, certamente os empregos vão sumir, né? Como é que ela vai fazer para sustentar a família, para pagar seus compromissos? Quer dizer, a bolha ela vai aparecer lá na frente. Não é tão curto assim, né? Não é curto, é bem complexo, né? E eu quero pegar uma carona nessa visão do senhor de pensar lá na frente. A gente já deu aqui um panorama da situação, o senhor contribuiu de forma muito franca à realidade da tua empresa, abriu aqui informações importantes para a gente. E falando de desafios para frente, vamos pensar então no segundo semestre, outubro, novembro, dezembro, analisando do ponto de vista de negócio. Quais serão os desafios, né, tanto da Panam, da sua empresa, como do varejo, para tentar saber onde é que nós vamos navegar daqui para frente? Uma das coisas que está muito visível é o seguinte: qual que vai ser o comportamento do consumidor pós-epidemia? Como é que ele vai? Certamente muitos hábitos vão mudar. A frequência deles a shopping, a restaurante, o tipo de consumo, essa coisa e-commerce, porque a gente é obrigado nesse momento a fazer muitas coisas que você não estava acostumado a fazer. E certamente muitas delas vão ser mais econômicas, vão te dar um prazer maior. Então, como vai reagir? Qual que vai ser o perfil do novo consumidor? Vamos falar do novo consumidor, porque nada vai ser como antes, né? Então, o senhor trabalha com essa situação. Não tenha dúvida. Quer dizer, o pessoal fala muito hoje em e-commerce. As indústrias, não, tem que vender na internet e tal. Bacana. Eu vou concorrer com quem já está instalado, que está implementando todo o vapor agora para aproveitar esse momento que as lojas físicas muitas estão fechadas. Eles têm plataformas, têm expertise, eles têm tudo. E eu vou entrar sem nada, de bobo. Então, numa concorrência no mercado altamente competitivo e tal. Agora é o seguinte, eu vou ficar fora disso? Não. No planejamento, né, que você vai fazer,
talvez não a curto, mas a médio e longo prazo, certamente isso passa a ser uma questão que você vai dar um olhar muito interessante, né? Muito. Por quê? Porque vai se criar novos hábitos de consumo, vão ter uma série de outras coisas e você vai ter que estar mais atento. Quem fizer essa leitura antes, sai na frente, né? Aquela história, quem bebe antes, bebe água limpa. O senhor já tem experimentado isso nos dias de hoje com alguns clientes? Tá, nós temos alguns sinais, pelo menos? Sim. A gente é muito forte numa área de purificadores. E a empresa era contra a venda na internet, eles achavam um mercado muito prostituído, que só se vendia a preço. Eles relutaram, proibiam de você vender pela internet. O Rio de São Paulo tem essa característica muito forte. Aí eles fizeram um site para vender internet, vende todos os sites e tal, só que é o seguinte, eles vendem, o cliente aqui de Campo Grande compra, e quem vai instalar, quem vai vender para o cliente sou eu, pagando as taxas e tal. Então, a gente vê que isso aumentou. Eu tinha uma venda presencial muito grande, a gente tem quiosque nos shoppings e tal, e a venda na loja. Aí, as mídias sociais e tal. Essa venda diminuiu automaticamente e aumentou online. Então, as pessoas estão comprando 2, 3, 4, 5 vezes mais. A gente tinha uma venda bem tímida. Hoje não, todo dia pipoca pedidos via e-commerce. Então, isso já é um sinal, né? Isso é uma característica. Mesmo a loja estando aberta, pode ligar lá, a gente entrega, instala, continua tudo igual. Mas ele está comprando mais, porque ele está mais em casa, ele está mais plugado, ele está analisando mais esse mercado. Seu Roberto, me permita explorar aqui o seu conhecimento e a sua bagagem do ponto de vista, eu disse um termo aqui que me chamou a atenção, não para agora, mas para médio e longo prazo. Ter visão de médio e longo prazo nesse momento, com tantas coisas apertando, você disse que tem que tomar decisões todo dia, mas conseguir manter essa clareza de pensar a médio e longo prazo, e pela sua experiência, não como consultor, mas como empresário ali que está no dia a dia, o que o senhor diria no momento para quem está passando por esses momentos difíceis e do que tentar enxergar lá na frente? A gente fala o seguinte, você tem que viver localmente, né? E ter a visão global. Então, você continua cuidando do seu dia a dia, do seu caixa, das coisas que te assaltam todo dia, das dúvidas, dos temores, dessa coisa toda, mas você não pode deixar de pensar a sua empresa para o futuro, porque ela não está há 39 anos de graça. Quer dizer, alguma coisa a gente viveu onde muitas empresas quebraram, né? E a gente conseguiu se manter. Então, a gente sempre teve esse olhar para o futuro. Isso é difícil, mas você tem que ter o pé no chão. Eu falo o seguinte, tem 1000 ideias, não tem nenhuma bola de cristal, não tem nada milagroso que vai resolver seu problema hoje. As pessoas, a gente busca muita informação. Amigos, empresários ligam para você, amigo, o que você está fazendo? Me fala aí, sabe? Aí você liga pro cara, existe essa troca? Demais, a gente se liga de concorrente que você não se fala há muito tempo, como é que tá? A conversar. Você conversa, porque a coisa é comum, quer dizer, hoje a gente tem que se abraçar. Então, nessas conversas você vê que não tem mágica. Você fala com o contador, tem empresa, o cara diz, me dá uma solução, o que eu faço? Não tem nada para você fazer. Você tem que fazer o dia a dia, fazer o que você sabe fazer, tomar decisões as mais próximas, as mais necessárias possível, né? E ter uma reserva para que você no futuro, né, você reserve também uma coisa para quando isso passar, você sair na frente, digamos assim, porque problemas a gente vive direto, né? Esse é o único, esse realmente pegou a gente de calça curta. Bem, já acabou a nossa conversa, viu como foi rápido? Dá para falar mais uma meia hora, não dá? Certamente, né? O tema é bacana. Eu conversei com o Roberto Reck, ele que é dono, né, empresário da Refrigeração Panam, empresa que está há 39 anos no mercado, está em 5 cidades daqui de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, tem cerca de 150 funcionários e compartilhou toda essa experiência hoje no cenário CBN Desafios e Perspectivas. Seu Roberto, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é uma oportunidade única, né? É muito bom isso, a gente compartilhar, trocar ideias e fazer um apelo para o pessoal, o seguinte, a Panam está aberta das 9 às 17 horas,
Nós estamos trabalhando com a equipe reduzida, mas 100%. A gente está mais atento aos detalhes, a gente está mais aberto ainda mais a negociações. Nós precisamos levar o leitinho para casa. Então a gente está aí, não só na nossa empresa, aquela coisa, né? Compre do pequeno, sabe? Isso é importante, é fundamental, porque ele equilibra as coisas. Quando voltar à normalidade, vai valer a pena você ter ajudado. Obrigado a todos aí. Vai voltar ao normal. Vai, certamente, né? Seu Roberto, muito obrigado mais uma vez. 11 horas em ponto, estamos finalizando mais um cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Foi um privilégio estar com vocês nesta sexta-feira. Tenha uma ótima tarde e fique ligado que você está na CBN, a rádio que toca a notícia. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.